Hoje é dia da ceia do Senhor, é um dia especial para a igreja. A igreja ela está debaixo de duas ordenanças. A primeira é o batismo e a segunda é a ceia do Senhor. São os dois grandes momentos da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje é dia de festa. Amém? Hoje é dia de coisas novas acontecerem na nossa vida. Aleluia. E eu queria mais abrir meu coração para a igreja sobre a responsabilidade deste momento da ceia do Senhor. A gente que vem de um evangelho lá, de igreja evangélica de 1960, e a gente tem observado que houve uma mudança muito grande na mentalidade das pessoas, no modo de viver das pessoas, no modo de encarar a ceia do Senhor. E eu frequentei uma igreja que no dia da ceia do Senhor, começava às 10 horas, 8 horas da manhã, já tinha irmãos na igreja, orando, se consagrando, para participar desse ato tão maravilhoso. E hoje nós vemos algumas igrejas da mídia que dá nomes à ceia, a Santa Ceia da Restauração, a Santa Ceia disso, a Santa Ceia daquilo. A Santa Ceia pela palavra do Senhor. É o momento em que nós nos reunimos, a Igreja de Jesus Cristo se reúne para relembrar da sua morte redentora e salvadora na cruz do Calvário. Amém? Estamos lembrando do sacrifício de Jesus Cristo. Há um hino no cantor cristão que diz assim: sofri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Então esse é o momento de nós estarmos meditando, louvando a Deus pelo sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. E nós, como pastores, nós temos uma responsabilidade de cuidar do rebanho de Jesus Cristo, que nem sempre é fácil. Você vem ao culto uma vez por semana, passa aqui 2 horas, e durante toda a semana você é bombardeado pelo pensamento da sociedade, que a cada dia mais está indo para o fundo do poço. E de repente nós deixamos de observar alguns princípios que Deus estabeleceu para a sua igreja. Alguns princípios da palavra que Jesus deixou para a sua igreja. E muitas vezes crentes estão sofrendo por não obedecer à palavra do Senhor, por não dar atenção àquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Não é? Vocês precisam pensar na responsabilidade que o pastor tem de cuidar das ovelhas que não são minhas, mas são ovelhas que foram compradas com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nenhum pastor tem ovelhas, todas as ovelhas são de Jesus. Não é? E como que nós vamos tratar, como nós vamos cuidar dessas ovelhas? Eu queria que você abrisse a palavra em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. Eu sempre tomo essa palavra para mim, porque algumas vezes, quando Deus me dá uma palavra que eu sei que impacta o teu coração, a gente vai para casa e não consegue dormir à noite preocupado com a repercussão daquilo que foi falado. O apóstolo Paulo diz assim: eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo.
Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está abrindo o seu coração, o medo que tomava conta do seu coração com respeito às ovelhas de Jesus Cristo. Parece que nós vivemos um dia onde se falar de santificação é uma mensagem superada. Parece que nós falarmos de uma vida separada causa constrangimento nas pessoas, mas a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E quando nós falamos de santificação, nós falamos de uma vida separada para a glória de Deus. Uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Eu estava vendo ontem, parei para ver um padre falando lá na comunidade Canção Nova a respeito do domingo. E ele estava falando que o domingo é um dia consagrado ao Senhor. O que nós temos feito com os nossos domingos, não é? Domingo é dia de nós estarmos adorando o nosso Deus. Eu aprendi a respeitar o domingo como dia verdadeiramente consagrado ao Senhor quando eu tinha 6 anos de idade, que eu ia no catecismo, e aquele padre falou 3 coisas que eu já falei para os irmãos, que guardo no meu coração até hoje. Primeiro, que eu não deveria tomar o nome de Deus em vão. Segundo, que o carnaval era a festa da carne. E terceiro, era que o domingo era o dia consagrado ao Senhor. Não é? E muitas pessoas têm deixado de observar esse dia como um dia verdadeiramente consagrado para se adorar ao Senhor, para estar na presença do Senhor. Aleluia. E eu fico triste muitas vezes porque você deixa de vir no domingo. Triste porque você está perdendo, você está deixando de adorar ao Senhor, deixando de buscar a sua presença. E ele falava que não importasse o que acontecesse, no domingo o católico tem que estar na igreja, tem que estar celebrando a presença do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor, reunidos como o corpo de Cristo, para adorá-lo, para agradecer a Ele por uma semana que nós somos guardados, para pedir a bênção dEle sobre a nova semana que está acontecendo. Aleluia. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz que ele chegava a passar por louco pela responsabilidade que ele tinha, pois o zelo que Deus tinha pelas ovelhas era o mesmo o zelo que ele tinha com cada um. E ele tinha que apresentar uma virgem pura ao noivo, a saber, Jesus Cristo. Apesar que Jesus profetizou vitória sobre a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas não é a Igreja Batista Manancial, não é a comunidade Atos, não é a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, a igreja que Ele comprou. Amém? Aleluia. Mas uma preocupação do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11, versículo 28 e 29. Além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Eu coloco aqui todas as pessoas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Veja a responsabilidade que o apóstolo Paulo sentia a respeito de cada pessoa, de cada membro, cada ovelha. Quando alguém se chateia, eu também fico triste. Quando alguém está deixando o Senhor em segundo plano, a minha alma se abate.
Ele diz, o apóstolo Paulo, quando você está fraco, quando eles se enfraquecem, ele diz, eu também me enfraqueço. Porque nós estamos ligados intimamente no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e habita em nosso meio e está em nosso meio nesta noite para nos ajudar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lá no capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta aos irmãos da igreja em Corinto. Examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. E espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal, não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. Aleluia. Amém? Você continua firme na fé? Amém? É essa pergunta que o apóstolo Paulo fala para os irmãos da igreja de Corinto. Examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Firmes na fé. Rejeitando toda obra maligna, rejeitando os prazeres deste mundo para a glória de Deus. Amém? Aleluia. E hoje nós estamos aqui para participarmos da ceia do Senhor. E Deus tem me incomodado essa semana para que nós saiamos daqui de uma forma diferente esta noite. Que algo tremendo aconteça na tua vida nesta noite, participando da ceia do Senhor. Nós estamos vivendo, irmãos, dias tão terríveis que você já parou para pensar o que vai ser do nosso país daqui 30 anos? Da situação que nós estamos vivendo hoje, o caos, o poder das drogas, jovens, adolescentes já viciados no alcoolismo, nas drogas, na degradação moral, na depravação sexual. Qual vai ser o fim daqui 30 anos? Como estará a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não é? Casamentos sendo desfeitos, pastores se divorciando, e a igreja de Cristo está sofrendo. Pessoas que não levam o evangelho a sério. Quando nós vemos de uma igreja que pessoas foram mortas, foram sacrificadas, foram presas. Hebreus capítulo 11 fala de irmãos que foram cerrados ao meio por causa da palavra do Senhor. E como nós estamos vivendo o nosso cristianismo? Jesus deixou uma ordem para a igreja e diz assim: ide e fazei discípulos. Discípulos. Discípulo é aquele que se espelha no mestre. Discípulo é aquele que faz aquilo que o mestre ordena que se faça. Não é? Mas há uma igreja hoje que não quer fazer aquilo que o mestre nos ensinou. Jesus não falou que você, mulher, ia para o inferno se usasse brinco, se você cortasse o cabelo, se você pintasse a unha, usasse outras coisas. Mas ele deixou para nós uma palavra: eis que o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Jesus disse mais: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Eu falei para o irmão sobre o amor de 1 Coríntios capítulo 13, ele disse para mim: esse amor não existe mais. Não existe para ele, mas para aquele que é discípulo de Jesus Cristo,
este amor ainda existe. E se você não vive este amor, o Senhor está aqui nesta noite para encher o teu coração deste amor tão grande e tão maravilhoso. Aleluia. Aleluia. A igreja evangélica entrou por uns rumos aí terríveis. Há tantos amuletos, a igreja evangélica hoje, se você comparar com outras religiões, está distribuindo mais amuletos do que outras religiões que estão aí. E tem deixado de pregar a palavra como ela é. Não fala de santificação, não fala de viver em amor, não fala de permitir que o Espírito Santo realmente conduza a nossa vida. E as pessoas vão para a ceia, nessas igrejas imensas de 5, 10 mil pessoas, 1.000 pessoas, e está todo mundo ali participando do pão e do cálice, sem entender realmente e sem viver uma vida de santidade. O Senhor está falando com a sua igreja. O Senhor trouxe um versículo para mim, claro que eu conheço, mas trouxe muito forte ao meu coração. Se meu povo, não está falando do povo de Maomé, não está falando do povo lá da Índia, está falando do seu povo. Se meu povo orar e me buscar, e se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu a sua voz e sararei a sua terra. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com relação à Santa Ceia, Jesus disse, no capítulo 6 do Evangelho de João, que nós vamos ler daqui a pouco, ele fala da necessidade de participar do seu corpo e do seu sangue. Há algumas coisas que nós só vamos viver e experimentar quando nós participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então você vai falar, eu tenho então que tomar a ceia. Claro que você tem que tomar a ceia. Claro que você tem que participar da ceia do Senhor. A Santa Ceia, ela tem um poder tão tremendo no mundo espiritual. Não é físico, não é aqui no nosso ambiente, mas é no ambiente espiritual. É tremendo, é maravilhoso. Você vai participar da vida de Jesus Cristo de uma forma simbólica, mas no mundo espiritual isto é algo tremendo, isto é algo maravilhoso, isto é algo grandioso, aleluia. Vamos lá para João capítulo 6, versículo 53. Eu trouxe uma outra Bíblia aqui que tem uma linguagem mais atualizada. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Participar do pão é viver a vida de Jesus. Uma vida de santidade, uma vida que se submete à vontade de Deus. Jesus sempre se submeteu à vontade de Deus. Jesus não precisava ir para a cruz, ele não era pecador, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Pai, eu não quero ir para a cruz. Pai, eu não quero beber esse cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Fazer a vontade de Deus é obedecer a sua palavra. E agora eu vou deixar uma palavra aqui para os adolescentes. Fazer a vontade de Deus é obedecer a sua palavra. E a palavra do Senhor diz assim, filhos, obedecei aos vossos pais, para que tudo te vá bem e prolongue seus dias sobre a face da terra. Essa é a vontade de Deus para você. Vocês podem dar um glória a Deus por isso? Se você quer ter uma vida de sucesso,
Você quer no futuro ter uma família abençoada, você quer ter prosperidade na sua vida, você quer viver muitos anos, obedeça vosso pai e a sua mãe, porque isso agrada ao coração de Deus, é vontade de Deus para você. E nós vivemos dias onde a sociedade vive de uma forma errada. E nós podemos ver aí no mundo que tem jovens abençoados, porque por causa da forma como respeita e honra o seu pai ou a sua mãe. Quando você está desonrando os seus pais, o inimigo tem poder sobre a sua vida. Já contei aos irmãos aqui algum tempo o testemunho do pastor Richard, alguma coisa, americano. Ele disse que tinha um filho que se envolveu com drogas. E o amigo dele morreu de overdose de drogas lá numa outra cidade. E quando ele foi orar pelo filho, Deus deu a ele uma visão do que estava acontecendo naquela sala. E quando eles estavam se drogando, entraram 2 demônios pequenininhos e observavam aqueles moços. E eles comentaram, eles estão desonrando seus pais. Nós podemos matar. E ele viu quando um demônio matou o amigo dele que morreu com overdose de drogas. E o filho foi salvo porque estava debaixo da oração intercessória do pai dele. Você precisa honrar os seus pais, porque isso agrada ao coração de Deus. Ah, mas meu pai é chato, minha mãe é chata, meu pai está ultrapassado, minha mãe está ultrapassada. Eu sei, eu já ouvi isso, mas é vontade de Deus. Amém? É vontade de Deus. Pais, vocês sabem que seus filhos postam na internet? Hoje, a invasão de privacidade. Não é invasão de privacidade. É direito de pai e de mãe. Pastor Nilson, na reunião do Conselho de Pastores, ele disse assim, uma irmã me procurou no final do culto, pedindo que eu orasse pelo filho dela. E ele disse, irmã, qual é o problema? Meu filho não quer vir mais à igreja. Quantos anos ele tem? 11. Não vou orar. É questão de autoridade. E ele disse, meu filho tem 28 anos, mora na minha casa. E ele sabe que enquanto ele comer o arroz e o feijão que eu compro e que a mãe dele faz, ele tem que andar em respeito à autoridade na nossa casa. Amém? Não tem jeito, irmãos. Não dá para fugir da palavra do Senhor. Mas ele já tem 19 anos, ele já tem 20. Ele ainda é teu filho e é tua responsabilidade enquanto ele estar dentro da sua casa. Tem que ministrar a ele a palavra do Senhor. O resultado é que nós não temos um momento para ler um texto, orar, e os problemas vão acontecendo. Uma irmã lá de Atibaia, um dia perguntei para ela, irmã, cadê o Rodrigo e a Juliana? Essas crianças tinham 6 anos de idade. Eles não quiseram vir na igreja hoje. Falei, irmã, traz no colo. Rodrigo hoje é viciado em drogas, alcoólatra e traficante de drogas. Ah, pastor, mas você está pegando o caso extremo. É nada. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6, ele fala das astutas ciladas do diabo. Coisas muito bem planejadas, muito bem boladas. Mas e se eu falar para alguns pais aqui algumas coisas que eu vi dos seus filhos na internet, não porque eu tenho, mas porque alguém me mostrou, alguém falou, você vai ficar bravo comigo. Você não vai tratar com seu filho. E adolescentes, levem a palavra de Deus a sério. É só no Brasil que adolescente pode matar e não ir preso. É só no Brasil. Quando houve aquela baderna na Inglaterra, um juiz mandou um menino de 11 anos para a cadeia. E falou para aquele menino, se você pode sair por aí,
quebrando vidraças de lojas, saqueando as coisas, você também pode ir para a cadeia. Mas aqui, e no reino de Deus não tem adolescente. Se Jesus vier e você não estiver vivendo em santidade, você vai para o inferno. Pode ter 15 anos, 14, você já sabe discernir daquilo que é certo ou errado. Você conhece a palavra do Senhor. Amém? Sei vivi todos os conflitos que vocês vivem, mas Deus ama vocês. Deus quer que você esteja com eles lá por toda a eternidade. Amém? A sociedade hoje impõe para vocês a balada, todo mundo só fala em balada, todo mundo fala. São as leis do mundo, todo mundo tem que usar a palavra que usa-se normalmente, todo mundo tem que transar. Mas a Bíblia mostra muitos adolescentes que foram vencedores e foram tremendamente usados pelo poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Participar da ceia do Senhor é fazer a vontade do Senhor. O que Jesus disse aqui no versículo 53. Se vocês não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Se não comerem a sua carne, não terão vida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Há uma promessa maravilhosa de ressurreição. Não é pelo fato de comer o pão e beber o cálice, mas é o fato de estar obedecendo à ordenança de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Comer o pão e beber o cálice é ter a presença de Cristo em nós. Versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu vivo nele e ele vive em mim. Amém? Sabe por que você tem sido guardado, protegido? É porque Jesus habita em você. É que a vida dele está na tua vida. Aleluia. É porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Aleluia. Amém? Você se alegra por o Espírito Santo habitar em você, morar em você. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em você. Isso é para toda a igreja, não é só para os adolescentes. Já terminei com vocês. Continue me amando, que eu amo vocês. Torço por vocês. Oro por vocês. Aleluia. A presença de Cristo em nós. Aquelas pessoas que Jesus estava falando, tinham lá mais de 10.000 pessoas. E Jesus, quando está falando de comer a sua carne e beber o seu sangue, ele está falando de compromisso com ele, de relacionamento com ele, de intimidade com ele. Amém? E aquelas pessoas não queriam responsabilidade. Sabe o que eles queriam? Eles queriam os milagres. Jesus tinha acabado de multiplicar o pão, 11.000 pessoas comeram daquele pão e ainda sobrou. E aquelas pessoas viram pessoas sendo curadas, cegos vendo, aleijados caminhando, pessoas ressuscitaram. Vamos ficar perto desse homem, que ele é maravilhoso, ele é tremendo, nós não precisamos nem trabalhar, ele pega 5 pães e transforma para esse montão de gente aí, vamos ficar. Muitas pessoas hoje estão nas igrejas porque querem se aproveitar, querem viver coisas, querem prosperidade, querem bênção, querem bênção, querem bênção, querem cura, querem tantas coisas, mas Jesus quer uma igreja santificada, uma igreja pura, uma igreja imaculada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não quer uma igreja contaminada pelas coisas do mundo, pelo pensamento dessa sociedade. Precisamos ser santos. Precisamos manifestar o caráter de Cristo. E ser discípulo de Jesus não é fácil.
Jesus disse assim, olha, o seu sim seja sim, o teu não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Jesus era muito incisivo. Teu sim seja sim, o teu não, não. Hoje as pessoas não querem fazer negócio com o crente. Os próprios crentes. O que está acontecendo conosco? A palavra não vale mais nada. Eu tinha um amigo no banco que ele era despachante e eu fiquei feliz o que ele falou naquele grupo de pessoas sobre corrupção no departamento de trânsito. E ele falou, só tem uma pessoa lá que não aceita a caixinha porque ele é crente. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele é um crente e dá testemunho de Cristo na vida dele. Aleluia. Participar da ceia, vê lá no versículo 57, o Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Amém? Estou falando de vida espiritual. Estou falando de poder de Deus na sua vida. Estou falando de autoridade espiritual. Quantos adolescentes estão se perdendo nos nossos dias? Quantos adolescentes que você convive, que estão prestes a cair no vício das drogas e você nunca falou de Jesus para ele? Quantas pessoas estão ao nosso redor e nós nunca falamos que vai haver um arrebatamento e que ele precisa aceitar Jesus? Nós estamos muito pacíficos, porque não vivemos o verdadeiro evangelho. Davi, na sua oração, no capítulo 51, ele diz, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me aquela alegria. E muitos dos cristãos hoje estão vivendo uma vida sem alegria. Uma das qualidades do fruto do Espírito é alegria. Amém? É alegria. Querem se fazer tantas coisas com as pessoas, é seminário aqui, é seminário ali, ou seminário lá, e acolá, e tanta coisa, e tanta unção diferente, é unção de Samar, é bênção de Efraim, é unção do riso, é unção do leão, é unção da águia. E onde está isso na palavra do Senhor? E nós deixamos de amar o nosso irmão como a nós mesmos. Nós não perdoamos, nós falamos mal, pensamos mal, e hoje a infelicidade da internet, a pessoa está aqui, daí 2 minutinhos, manda torpedo para lá e para cá, e comenta-se, não se tem privacidade. E a obra de Deus vai sendo prejudicada, o Espírito Santo vai se entristecendo, e nós vamos deixando de ser abençoados pelo Senhor. Mas estamos participando da mesa. Estamos comendo pão, estamos bebendo cálice. Está tudo bem. Não está tudo bem, não. Não está tudo bem. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11. Jesus fala que é necessário participar da ceia. É necessário comer do seu corpo e beber do seu sangue. Mas tem um camarada aqui que eu não sei qual igreja chamaria ele para dar uma semana de seminário. Porque alguém já disse, o apóstolo Paulo era um cara muito chato, não é? Mas ele coloca em ordem a igreja do Senhor Jesus. Veja os conselhos que ele nos dá. Romanos capítulo 12, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí você fala, não, Deus quer o coração. Ele quer o coração porque aí ele pega o corpo inteiro. Quem conquista o coração, conquista a pessoa inteira. Quando alguém conquista o teu coração, não é só o seu coração que vai falar com a pessoa, você conquista o corpo inteiro. Amém?
E ele diz o seguinte, lá a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passarei para vocês. Ele recebeu de Deus a instrução a respeito da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados juntos com o mundo. Aleluia. Amém? É sério esta palavra. Quantas igrejas hoje, no dia da ceia, estão trazendo esse texto? Nós temos que nos examinar. Não podemos tomar de qualquer forma o pão e o cálice. Ele não quer que você deixe de participar da ceia. Ele não está falando para que aquelas pessoas não tomarem a ceia, mas para que elas examinassem as suas consciências. Se examinassem diante de Deus. Diante de Deus. Hoje a igreja fala pouco sobre arrebatamento. Se falava muito mais. Haviam cânticos que falavam do arrebatamento da igreja. E ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Algumas igrejas, antigamente, no dia da ceia, tinha um momento de contrição. Não é, Cláudia? Presbiteriana. Era um momento em que você se colocaria na presença do Senhor. Precisamos fazer a vontade de Deus. Amém? Mesmo que ela nos incomode. A vontade de Deus para vocês, esposas. Sujeitai-vos aos vossos maridos. Tem um amigo meu da Igreja Batista lá na Vergueiro, o pastor falou sobre a submissão da mulher, ela quase arrebentou ele em casa. E falou que não quer ir mais à igreja. Mas essa é a vontade de Deus, Deus estabeleceu desta forma. E para o homem, a palavra diz, vós maridos amai vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e por ela mesmo se entregou. Santificando-a com a lavagem da água pela palavra. Deus quer que nós vivamos desta forma para sermos abençoados. Amém? A sociedade hoje diz para você, mulher, que você é poderosa, que você é bam, bam, bam. Mas a minha Bíblia diz que você deve se sujeitar ao seu marido. E aquela que o marido não é crente, diz que ele deve ser ganho sem palavras, pelo seu testemunho. Está tudo na palavra como nós devemos nos conduzir, para que possamos ser abençoados. Amém? Isaías 58 fala do verdadeiro jejum que agrada ao coração de Deus. E uma das coisas que está lá é que nós deixemos de
apontar o dedo para os nossos irmãos, falar mal, caluniar, murmurar, reclamar. E é aquela coisa, e sempre o outro é culpado, ele nunca, sempre o outro. Ah, fiz aniversário, ninguém me ligou. Mas você liga para alguém? Ah, fiquei doente, mas ninguém foi me visitar. Você vai visitar alguém? Precisamos participar da ceia do Senhor com sabedoria. Perdi meu irmão com 44 anos de idade. Quando a palavra promete para nós longevidade, nasceu na igreja. Mas chegou uma época, já falei aqui, vou falar de novo, começou a beber. E não tem coisa pior para mim que bêbado. Ia para a igreja no ensaio da banda de música, tocava muito bem, mas cheirando álcool. Aquele estado de rindo à toa, inconveniente, participando da ceia do Senhor, não admitia que o pastor tocasse nesse assunto com ele, morreu com 44 anos. O que o apóstolo Paulo diz? Por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram, que morrem. E ele diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É a palavra do Senhor. Mas qual igreja está pregando isso hoje? Está aí fazendo campanha da prosperidade. Nós dependemos somente de Deus. Jesus disse que o Pai sabe o que você precisa antes de você pedir. Amém? Ele sabe o que você precisa antes de você pedir. Temos que ser filhos obedientes, obedecer a sua palavra e andar segundo a sua palavra. É difícil? É difícil. Jesus disse assim, olha, se você não aborrecer pai, mãe, filhos, irmãs, e não aborrecer a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Precisamos abrir mão de algumas coisas, porque isso agrada o coração de Deus. Amém? Jesus falou, quando perguntaram para ele como seria o dia da vinda dele, ele falou assim, olha, vai ser como nos dias de Noé. Estava tudo muito bem, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, aí veio o dilúvio. Mas no meio de toda aquela perdição, de toda aquela violência, toda aquela maldade, Deus olhou para a terra e viu lá Noé e a sua família. Irmãos, Deus está olhando para a terra, olhando para cada casa, olhando para cada família, que Ele encontre na sua casa um lugar de salvação, um lugar da sua presença, um lugar onde as pessoas andam segundo a sua vontade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Você quer viver muitos anos? Seja fiel ao Senhor. Amém? É interessante que tem algumas igrejas que cobram das pessoas, né? Controlam tudo. Controlam o dízimo, põe lá no quadro quem pagou, quem não pagou. Tinha uma igreja que ainda escrevia pago. E as pessoas davam por... todo mundo vai passar e ver que eu não paguei. Eu nunca gostei disso. Porque o dízimo é um ato de amor. Amém? Você tem que fazer isso por amar ao Senhor. Por ser grato a Ele. Não é porque alguém te obriga, não é por constrangimento. A palavra do Senhor diz, não por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Aleluia. Eu não cobro nada de ninguém. Você tem que fazer porque você ama o Senhor. E quando nós amamos, não pesa. Pode faltar todo mundo, mas eu estou ali. Porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida, aleluia. Eu sei como Ele tem me abençoado. Eu sei como Ele me vê, porque homens que nunca me viram trazem a palavra de Deus, que Ele me conhece há muito tempo.
Deus quer ter relacionamento com você. Deus quer ter intimidade com você. Aleluia. Aleluia. Deus quer ter um momento com você durante esta semana. Coloque-se na presença dEle. Aleluia. Deus é tão maravilhoso que é um texto nos profetas que ele diz assim para o povo: o que eu fiz para vocês? Que vocês estão aborrecidos comigo. O que foi que eu fiz? Fala para mim. Olha como Deus é tão maravilhoso, tão tremendo. Como se ele tivesse falhado em alguma coisa, ele pergunta: o que eu fiz para você? Você não pergunta para as pessoas, de repente, que passam e não conversam com você: oi, o que eu fiz para você? Você está chateado comigo? Está triste comigo? É assim que Deus falou com o seu povo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Aleluia. Ele está aqui nesta noite, e de uma forma especial para abençoar a sua vida, para tratar com você. Aleluia. Por causa disso, há entre vós muitos fracos espiritualmente. Fracos espiritualmente. Você não consegue vir à igreja, não consegue vir a uma reunião de oração. Sabe por quê? Você está fraco. E a pessoa que está fraca, ela não consegue fazer muitas coisas. A pessoa que está anêmica, ela não consegue, quer ficar o dia todo deitado. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Pastor, mas essa palavra, Jesus disse que passarão todas as coisas, mas a palavra dele não há de passar. Amém? E quando você está nas mãos do Senhor, Ele te guarda, Ele te protege. Estava lembrando do testemunho do irmão Douglas. Tomou um tiro de fuzil. 2 tiros de fuzil. Mas está aí, ó. Eu, se tivesse tomado 2 tiros de fuzil e não morresse, eu ia pular todo dia na igreja, enfrentar todo quanto é bandido aí, ó. Vocês não têm poder sobre a minha vida. O apóstolo Paulo diz que a nossa vida está oculta em Deus, em Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos obedecer a sua palavra, porque aí nós não estaremos debaixo da condenação do mundo. E futuramente nós vamos ter uma parte da glória de Deus em nossa vida, porque somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém? O Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Aleluia.